Senhor em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. A palavra de Deus, ela fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu e você, nós servimos a um Deus de pensamento alto. Eu e você, nós servimos a um Deus de pensamento que eleva aquilo que podemos imaginar nele. Eu e você servimos um Deus que já conhece o nosso caminho antes de passarmos por ele. E esse Deus essa noite está aqui nesse lugar. E esse Deus, ele está te dizendo: confia e entrega a mim. Confia e entrega a mim, e assim serás bem-aventurado. E assim será bem-aventurado. E assim serás bem-aventurado. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai, porque os seus pensamentos são mais altos que os meus, porque os seus caminhos, ó Pai, são mais elevados do que os meus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Deus, eu entendo em Ti, ó Pai. Oh, aleluia. Eu entendo em Ti, Senhor, que não há lugar melhor para estar do que esse não na Tua presença. Deus, nos faz nos compreender, ó Pai, apenas a direção de irmos, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que os Seus planos eu nunca vou entender. Mostra apenas o caminho, Senhor. Mostra apenas o caminho, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda a esse Deus. A esse Deus que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você guarde esse primeiro texto que eu li para você, de Isaías capítulo 55. Ele é parte daquilo que Deus vai falar conosco essa noite. E aproveite e abra sua Bíblia agora em Mateus 5, ainda de pé, do jeito que você está, em reverência à palavra do Senhor. Abra comigo em Mateus 5, a partir do verso 1. Apesar de que a nossa palavra ela vai se deter a partir do verso 3, mas eu quero que você compreenda o contexto dessa palavra, o contexto disso. Eu quero que você compreenda o contexto que Deus está falando através de Jesus aqui. Então eu quero que você acompanhe comigo essa palavra que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois da eles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, que a sua palavra seja viva, que a sua palavra seja bem-aventurada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, querido, por um instante. Amém. Glória a Deus. Você que está sentado agora, se você tem um lugar vazio ao seu lado, levanta a sua mão assim, ó, para os irmãos que estão sem lugar, eles poderem encontrar um lugar. Amém. Os irmãos que estão aí atrás, onde tem uma mãozinha levantada aí, tem um lugar vazio, você pode se entrar e se colocar próximo a esse lugar. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus. As bem-aventuranças do povo de Deus. As bem-aventuranças daquele que tem o coração firmado nele, na rocha. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Talvez um dos textos onde você já tenha ouvido muitas palavras muitas palavras de Deus para a sua vida. Mas eu quero hoje ter a condição de ser o mensageiro de algo que Deus tem para você hoje. Eu não sei você aqui, quantos estiveram no reencontro aqui no final de semana passado? Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, você que esteve no reencontro. Amém. Eu não sei você, mas eu ainda me encontro impactado com algumas coisas que Deus fez conosco ali naquele lugar. Eu costumo, em algumas coisas, ser um pouco lento para digerir algumas coisas que Deus faz. Eu tenho um pouco de, não é dificuldade, mas eu tenho um pouco de prazer em digerir aos poucos. Eu brinco que espiritualmente eu me assemelho muito a um boi. Quem já viu um boi mastigando? Se a minha biologia não está muito errada, parece que o boi ele tem 4 estômagos, é isso? 4 ou 3, alguma coisa assim. Mas o forte é a biologia. Mas o boi, por isso que ele come o capim o dia todo. E depois ele faz o quê? Ele fica, o que a gente chama de ruminando. Esse é o termo. Esse aí é o termo. E ele fica ruminando. O capim sai de um dos estômagos, vem, ele mastiga, ele volta de novo. Eu tenho espiritualmente mais ou menos a mania de ser assim, sabe? Deus me entrega algumas coisas e eu fico ruminando aquilo que Deus me entregou, e eu mastigo, e às vezes vem situações que Ele me mostra, e eu já venho lendo esse texto de Mateus 5, várias e várias vezes, irmãos, porque tem duas maneiras de nós lermos a palavra de Deus. Eu quero te falar sobre isso. Há uma maneira que nós precisamos ler a palavra de Deus, que ela nos traz conhecimento. Qual é essa maneira? É essa que nós estamos te incentivando a ler a Bíblia por um ano. É aquela que você lê mais ou menos 6 versículos por dia. Nos domingos você lê 10. E aí você termina de fazer a leitura em um ano. Essa leitura ela te traz conhecimento. Por quê? Porque é uma leitura que você faz de uma forma mais rápida. E tem uma leitura que te traz sabedoria. Qual, pastor? É aquela leitura às vezes de um versículo. É essa que eu estou te falando de ruminar. Eu devo ter um mês que eu leio Mateus 5. E eu fico ali em Mateus 5, até entender o que o Espírito Santo está querendo falar comigo a respeito disso. Essa é a coisa. Pastor, e qual é a melhor? Não tem melhor, as duas são importantes para nós que servimos ao Senhor. Eu preciso meditar na palavra, que é essa de parar e de olhar. E eu preciso também conhecer a palavra. É ou não é verdade?
Por isso que eu tenho que andar em alguns momentos. E a palavra de Deus, ela começou a me falar algumas coisas. E eu comecei a pegar o significado dessas bem-aventuranças, irmãos. E algo interessante demais. Porque ele começa a nos trazer algumas respostas de algumas coisas que às vezes a gente fica assim: Senhor, para onde ir? E aí o Senhor me leva lá em Isaías 55 e fala assim: olha, os meus pensamentos são pensamentos que você não consegue entender. Aí eu falo: agora tudo se faz claro, Senhor. O meu problema, o seu problema, nós como filhos de Deus, é que às vezes a gente quer conduzir o pensamento de Deus ao nosso pensamento. E a gente quer fazer com que o plano de Deus seja o meu plano. E aí sabe o que começa a acontecer? Começa a existir uma frustração sobre a nossa vida. E essa frustração vem na sua família, no seu trabalho, por onde nós andamos. E aí o Senhor me traz de novo para Mateus 5. E eu fui olhar bem-aventurado. Irmãos, eu procurei muito esse termo bem-aventurado. E eu acho que um termo que descreve bem bem-aventurado é assim: mais que feliz. Você pode imaginar alguém mais que feliz? Consegue imaginar o que seria alguém mais que feliz? Alguém consegue imaginar? Eu lembro que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não era tão pequena não, mas era, e eu estudava, eu tinha um colega na escola, irmãos, tudo ele sorria, fez dever de casa não, né? Menos um ponto, ele vai ficar de castigo hoje no intervalo, tua mãe morreu, Aí você fala assim: pastor, isso existe. Aí deixa eu te falar uma coisa: isso não é alegria. Na verdade, isso é um problema na alma, onde a pessoa ela não consegue separar as emoções. Isso é uma coisa que diferente. E não veio o caso aqui, mas ele tinha alguns problemas com isso, e por isso ele não conseguia separar as coisas. Então tudo ele sorria. A coisa que era para ele ficar triste, às vezes indignado, ele sorria. Isso trazia para ele uma angústia. Então, mais que feliz, irmãos, vai a alguns outros termos que nós precisamos conhecer. Eu e você, como cristão, nós temos que entender aquilo que Deus quer falar conosco. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus nos fez para sermos bem-aventurados, mais que felizes. Mas a felicidade que o Senhor nos fez e que o Senhor nos entregou, ela vai além do que eu e você nós podemos imaginar, porque é uma felicidade que ela não se baseia na circunstância que eu vivo. Porque, irmão, tem dia que é bravo, não é? Seja sincero. Tem dia que é dureza, não é verdade? Tem dia que parece que quando aquele despertador toca, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas parece que teve alguma coisa que estava meio trocada. Parece que não sei se a música foi mudada, não sei o que é aquilo, mas parece que dá um desespero a mais, não dá? Ou é só comigo que acontece isso? Não sei você, mas às vezes a mente ela às vezes fica tão desocupada que ela começa a sofrer no dia antes pelo caminho do 404. É ou não é verdade? Ô Jesus amado, vou ter que pegar aquele ônibus, vai estar cheio, quer ver? Eu tenho certeza, quando eu chegar lá, o último lugar vai estar ocupado. E a noite fica toda assim na tua cabeça, ó, a noite inteira. E aí nessa hora, você tem que ir lá para Mateus 5 e lembrar que você é um bem-aventurado, mais que feliz, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos encontrar a alegria naquilo que nós somos no Senhor. Deixa eu te dizer, nós não fomos feitos para ter uma vida de... Eu sou uma época, esse ano eu completo, deixa eu fazer minhas contas aqui para eu não errar, calma aí, 20 anos, esse ano eu completo 31 anos, não é de idade não, tá irmão? 31 anos de evangelho.
Podia ser de idade, né? Esse ano eu completo 31 anos de evangelho. E eu sou de uma época, irmãos, em que ser evangélico era pesado. Parece que o evangélico ele carregava dentro de si uma coisa de tristeza. Parece que para ser crente tinha que ser triste. E eu sempre gostei de rir, sempre gostei de brincar. E às vezes eu era repreendido. O irmão está muito sorridente. Foi pronto. Agora pronto. E não pode rir não, é? Sabe, irmãos, porque parece que carrega uma rotina de tristeza. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi chamado para ser bem-aventurado. Nós precisamos encontrar o prazer naquilo que nós somos chamados a ser. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que parece que as coisas do mundo são tão prazerosas aos nossos olhos que nós só vemos felicidades lá. E aí nós começamos a confundir algumas coisas. Nós começamos a confundir a alegria com euforia. Não precisa levantar sua mão, que o pastor não vai te expor. Mas talvez em algum momento da sua vida você já foi numa festa rave. Ou talvez em algum momento da sua vida você já viu uma festa rave. Aquilo é de uma cultura tremenda, irmãos. É muita cultura, a começar pelas letras da música. Já viram como é que é? Nunca viram, não? 11 horas da noite. 2 horas da manhã. Na cabeça da pessoa. E o cara tá ali. Irmão, que coisa é aquela, irmão? Que loucura é aquela? Aí na noite, 4 horas da manhã, as irmãs, as meninas estão indo embora com aquelas maquiagens tudo escorrendo, parecendo uns corvos, né? Parecendo um corvo com aquele negócio escorrendo assim, ó. E andando e indo assim na direção, e tu olha aquilo ali. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, aqui não é alegria, aquilo é euforia. Chega em casa, está destruído. Passa o outro dia todo parecendo que levou uma surra de noite. E levou. Porque não é possível um crânio que suporte aquilo. Aqui. Pum, 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 pum. Só que isso é colocado para nós como sendo a coisa. E o jovem olha para aquilo. Aquilo ali deve ser bom demais, né? Irmão, bom de nós é nós. Bom demais é a gente que passa a noite toda adorando o Rei Jesus. Sem tomar nada. Na água e no refrigerante. E às vezes o energético para ajudar, que ninguém de ferro, né? Sabe, irmãos, e quando eu me encho daquilo, eu começo a entender a paz de espírito que aquilo me traz. Porque eu sei a quem eu estou servindo, eu sei a quem eu estou adorando. Eu não preciso te dizer, irmãos, porque todos nós aqui já tivemos um passado, ou talvez você tenha até um presente. Mas eu tenho certeza do que eu vou te dizer. Quando você chega em casa, diante daquela situação, você está destruído. É ou não é verdade? Por quê? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas pensa comigo, irmãos, qual de nós que, se fosse oferecido a nós algo muito ruim e apresentado para nós algo muito ruim, nós entraríamos nisso? Nenhum de nós é bobo. Tem que se apresentar como algo agradável. Tem que se apresentar como algo agradável. Irmão, toda propaganda de cerveja só mostra gente bonita, é ou não é verdade? Aqueles vão com a barriga tudo, os gominhos, né? Mas vai ver o que bebe, como é que é a barriga. É só o gomão, né? É um gomo só a barriga. Começa em cima, termina embaixo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa euforia que o mundo tenta nos enganar, ela contradiz o que o Senhor nos fala das bem-aventuranças. E aí eu quero te trazer um entendimento daquilo, porque eu lia muito esse capítulo quando eu era criança e quando me converti.
Irmãos, em muitas coisas eu não entendia isso. Eu não entendia como que podia ser daquela forma. E o Espírito Santo ele começa a ministrar em mim, em você, a maneira como Ele quer. O Espírito Santo quer que você tenha um estilo de vida diferente. O Espírito Santo quer que você tenha um estilo de vida diferente. Está querendo entender o que eu estou dizendo? Irmãos, eu gosto muito de música, sabe? Eu gosto muito de adoração, de louvar o Senhor. Na minha casa eu faço da minha casa um altar. Lá em casa todo mundo já sabe disso. Tudo que eu vou fazer, alguma coisa, agora irmão, eu comprei uma caixinha desse tamanho, que a bichinha é poderosa. Pensa, uma caixinha desse tamanho assim, irmão. Eu pareço os meus Paraíba lá da origem, né? Toda ofensa aos Paraíba, irmão, sou Paraíba, tá? É porque a gente gosta de uma musiquinha, de uma coisinha mais, né? Hoje eu estava andando em casa com a minha caixinha na mão. Para todo lado com a minha caixinha na mão, desse tamanhozinho minha caixinha. E ficar adorando o Senhor e ouvindo e me enchendo, irmão, da presença de Deus. Você é aquilo que você se permite encher o tempo todo. Se você passa o tempo todo na sua casa ouvindo músicas que não agradam ao Senhor, ouvindo músicas que literalmente são músicas mundanas, é disso que o seu coração vai estar cheio. E não adianta você achar assim, não pastor, isso aí não tem nada a ver, não. É do que você está se enchendo. Irmãos, quantas músicas dessas aí, que estão no meio do nosso cotidiano, elas começam a influenciar negativamente. Influenciam uns e não influenciam outros. Igual eu escutei uma pessoa falar, né? Ah, não, mas agora só porque a pessoa teve aquele joguinho ali, quer dizer então que ela tem que matar todo mundo. É verdade, não é por causa do joguinho que ela matou, não. Mas você também pode acreditar que o joguinho pode ter sido usado para isso. Né? Alguém de uma cabeça fraca, de um coração fraco, aquilo pode ter sido usado. Sim ou não? Como também uma palavra torpe pode ter a mesma função. Rapaz, eu não gosto daquele cabo ali não. Aí vem a palavra torpe. Então não gosta, então segue a vida, meu irmão. Isso aí. Dá moral não, dá moral não. Palavra torpe. Palavra torpe. Longe daquilo que Deus nos chamou a ser, daquilo que Jesus nos ensina das bem-aventuranças. Olha o que ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quem aqui quer o reino dos céus? Vou perguntar de novo: quem aqui quer o reino dos céus? Então seja pobre de espírito. Pastor, o que é ser pobre de espírito? Sabe o que é ser pobre de espírito? É ter um coração que reconhece que nós não somos merecedores de nada, que foi a glória de Deus que nos alcançou, que a nossa salvação não é pelo que eu pratico, que a salvação eu recebi de graça, sem merecimento nenhum. Isso é ter um coração pobre de espírito. Um coração pobre de espírito é um coração que reconhece que se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim, eu estava enrolado hoje. Ser pobre de espírito não é ter espírito de porco. Não confunda as coisas. Ser pobre de espírito é entender que sobre mim foi derramado graça. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, eu quero dizer algo para você. Sobre nós não há mérito de salvação. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu fui salvo porque um dia, de graça, o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus para que morresse por mim e por você. Simples assim, gratuitamente. Agora, depois que eu recebo o dom gratuito de Deus, entendo a minha situação, que sou pobre de espírito, que preciso que o Espírito de Deus me preencha, isso me faz até atitudes diferentes. E aí nós vamos entender nas próximas bem-aventuranças.
Nós vamos entender isso nas próximas bem-aventuranças. Porque ele fala assim no verso 4: bem-aventurados os que choram, porque esses serão... aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, é impossível o meu coração não se quebrantar diante do Senhor. Eu e você, nós precisamos ter um coração que se quebrante diante do Senhor. Um coração que se quebrante diante da presença dEle. Um coração que vá além daquilo que Ele chama a ir. E, irmãos, a palavra de Deus fala que aqueles que choram serão o quê? Sabe por que eles serão consolados? Porque o Senhor Jesus, quando morreu e foi aos céus, deixou conosco um consolador. E esse consolador é o Espírito Santo de Deus. Irmão, quando você se entrega diante de Deus, quando você chora diante do Senhor, é Ele que te consola. Então, irmão, se a palavra de Deus me diz que eu tenho que chorar diante de quem? Diante do Senhor, para de chorar diante do Facebook. Está entendendo? Para de chorar diante do Instagram. Para de chorar diante das suas redes sociais, irmãos. Irmão, tem coisa que é entre você e o Senhor. Tem coisa que é, joelhinho no chão. Pega no seu joelho aí, irmão. Vê se seu joelhinho está meio cabeludo. Se ele tiver meio cabeludo, faz tempo que você não coloca ele no chão, não vai? Vê se você acha um calinho nele aí. Esse joelhinho. Se ele não tiver nenhum calinho, faz tempo que você não coloca ele no chão. Irmãos, nós precisamos aprender a chorar diante daquele que vai resolver o problema. Quando eu começo a entender isso, irmãos, eu paro de levar uma vida de lamúria, de lamentação. Porque eu sei para quem que eu vou recorrer. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é que me suporta. Aí, irmão, diante dele, aí você se entrega. Aí você fala o que você tem que falar. Aí você desabafa. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso diante dos seus irmãos. Eu sei que o Espírito Santo pode usar homens e mulheres de Deus para te abençoar. O que você não pode ter é uma rotina disso, tá? Entendeu? A sua rotina tem que ser diante de quem? Do Senhor. Do Senhor. Porque Ele vai te consolar. É promessa. É promessa. É promessa, irmãos. Sabe qual às vezes o problema? Nós não sabemos o Pai que temos. Nós não conhecemos o Pai que temos. E às vezes ficamos sofrendo. Irmãos, quantas vezes você já teve uma situação que você precisava pagar algo e que você não tinha como pagar, e que você já clamou o nome do Senhor? Quantas vezes? Levanta a mão. Vou te contar uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Irmãos, eu tinha adquirido uma dívida muito alta no cartão e eu não conseguia pagar essa dívida. E aquilo estava me consumindo, me tirando o sono. Pensa uma pessoa que não nasceu para dever, sou eu. Eu gosto de gastar, mas não gosto de dever não. Aí eu não sei como é que a gente faz essa matemática para encaixar, né? Não tem jeito. Não tem jeito de encaixar. Irmãos, eu lembro, eu fui diante do Senhor e falei: Senhor, eu sou ofertante, eu sou primiciante, eu sou dizimista. Senhor, me ajuda. O que está acontecendo? E comecei a clamar ao Senhor. Irmãos, inexplicavelmente as coisas começaram a acontecer.
de tal forma, eu vou falar o valor para você não assusta não, tá bom? É só para você entender. Essa dívida era em torno de 16 mil reais. E eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero resolver esse mês. E eu falei, Senhor, a tua palavra declara isso. E comecei a falar, Senhor, eu quero pagar, eu não quero dever. Não está certo, eu sou um servo teu. Eu não posso, Senhor, dever ninguém. Irmãos, inexplicavelmente, 2 dias depois alguém me liga e fala assim, ó, sua dívida, se você pagar hoje, até sábado, ela vai custar 3 mil reais. 3 mil, de 16 para 3. Eu falei, Senhor, não tem 3 também não, e agora? Não tem 3 também não. Irmãos, inexplicavelmente eu consegui essa verba fácil. E depois disso aceitei. Pensa uma satisfação. Fui lá e paguei, fui cheio, né? De peito aberto, que é bom pagar, irmão, não é verdade? É bom, irmão, é bom a gente ser fiel naquilo que a gente ama. Como diz o outro, né? Nós temos que ter o bigode grosso, de assumir aquilo que nós falamos. E eu cheguei lá, eu paguei aquilo ali, eu tirei um peso das minhas costas. Mas irmãos, antes disso acontecer, eu fiquei sofrendo uns 2 meses com essa história. Eu imagino o Espírito Santo de Deus falando assim comigo, está pedindo para a pessoa errada, estou aqui do teu lado, vai pedir não? Sabe por quê, irmãos? Eu já ouvi gente falando assim, ah não vou incomodar Deus com meus problemas não, meu irmão, Deus é teu pai. Que pai não se incomoda com o problema do seu filho? Me diz, qual é o pai que não se incomoda com o problema do teu filho? Ele é teu pai. Mas Deus já sabe, pastor. Sim, mas Ele quer o teu coração humilde, o teu coração reconhecido. E Ele também quer o teu coração com uma mudança de postura. Irmão, depois daquele tempo eu me endireitei. Porque senão a gente pensa assim, né? Agora está tudo certo, né? Meu paizão paga o cartão, então é só comprar, né? Então a gente acha que é assim. Aí vira filhinho de papai, literalmente, né? Não, eu vou gastar, depois eu converso com Deus, Ele paga para mim. Não, o Senhor falou, resolvi, não resolvi? Agora te endireita. Te acerta. Te acerta agora. Muda o caminho. Vai para o outro lado. Porque bem-aventurados humildes, em outras versões diz assim, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Deixa eu te dizer uma coisa, a terra prometida aqui, não é essa nossa terra física, mas é a terra espiritual. É a terra que nós vamos herdar lá no céu. Eu e você, nós vamos herdar essa terra lá no céu. E para isso nós precisamos ser mansos, humildes. Deixa eu te dizer uma coisa, porque o nosso mundo ele confundiu alguns termos. Irmão, pobreza não tem a ver com humildade. Não se assuste, não se escandalize com o seu pastor. Mas eu conheço muito pobre que não é humilde, que é soberbo. Até para ajudar é soberbo. Não é humilde. Como eu conheço também muita gente que tem uma boa condição, irmão, de uma humildade, de uma simplicidade. Então humildade não tem a ver com a sua condição financeira. Humildade tem a ver com o seu coração. Em você saber onde está o teu coração. Porque a palavra de Deus fala que onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Irmãos, nós somos chamados para sermos humildes, como nosso Senhor Jesus foi humilde. Nós fomos chamados para caminhar com Ele da mesma forma que Ele tem caminhado conosco. E é essa forma que tem levantado sobre nós um Espírito que vai nos levar a herdar a terra prometida. Sabe o que é ser humilde? Aí eu volto lá para aquele início lá. Nós somos salvos pelo quê? Pela
graça. Mas depois que a graça e a misericórdia eles me alcançam, irmão, se o meu coração não tremer pelos outros, tem algo errado com a minha salvação. Você está entendendo isso? Se o seu coração não se incomoda com o outro, tem algo errado com a sua salvação. Eu não sou salvo pelas obras que faço, mas um coração que entende que foi salvo pela graça e pela misericórdia, vai se movimentar em obra. Não tem como, irmão. Não tem como eu ver umas imagens daquela de Moçambique, saber que ali existem irmãos nossos, e nem orar por aquilo. Não tem como. Às vezes, irmãos, eu fui longe, não fui? Porque eu quero chegar bem pertinho de você. Às vezes nós nos incomodamos muito com as tragédias que são longe de nós, e não tem como ser diferente. Não tem como não se comover e não chorar com aquelas famílias daquela escola ali em Suzano. Eu que trabalho em escola, então aquilo ali me parte o coração. Mas são pessoas que estão longe de mim, e mesmo assim. Agora deixa eu te arrochar um pouquinho. Às vezes há pessoas do seu lado, com dramas muito parecidos, em que nós não somos capazes de dar uma palavra para essas pessoas. Às vezes há pessoas ao nosso lado, que precisam de uma palavra nossa, de incentivo, de força. E eu acho que não é necessário. A outro vai falar, o pastor fala, o diácono lá fala, o obreiro fala, o líder de célula fala. Às vezes há pessoas do nosso lado, irmãos, precisando de algumas coisas. Há pessoas do nosso lado, irmãos, que às vezes um gesto que nós temos, ele nos tira de uma situação de frustração e de dificuldade. Eu não vi a irmã Socorro e o Tum aí. Tá aí? Irmã Socorro, só me dá licença de contar uma coisa que a senhora me deu uma vez. Posso? Amém. Irmão, eu recebi algo uma vez da irmã Socorro que tocou muito o meu coração. Sabe o que eu ganhei da irmã Socorro uma vez? Uma vez eu cheguei aqui na igreja, a irmã Socorro falou: pastor, eu trouxe algo para o senhor. Eu, é mesmo, irmã Socorro? Ela, é, só que está vivo. Está vivo, irmã? Está vivo. Eu cheguei ali atrás, tinha uma cocá, irmã. Quem já viu o que é uma cocá? Uma tofraca. Irmão, ela me deu aquela cocá, e ela falou que a cocá tinha que crescer e eu tinha que comer a cocá. Só que não deu jeito não, irmão, porque criaram a mão o bichinho. Aí criou a mão a cocá e não teve como comer a cocá. Porque se apegou a cocá. Eu não sei o sabor que tem não, mas Socorro, porque eu não consegui comer não. A bichinha morreu de velhice. Mas não teve jeito de ser comida não. Mas eu estou te dizendo isso, irmãos, porque há coisas que às vezes tocam, e o Senhor falou algumas coisas comigo sobre isso, que é Ele, eu e Ele. Mas às vezes algumas coisas que nos tocam, algumas coisas que nos fazem, irmãos, que não é pelo valor daquilo que é, daquilo que se recebe. Deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a honrar quem você precisa honrar. Jovem que aqui está, levanta a mão todo mundo aqui que é jovem aqui nessa igreja. Amém. Oh, glória a Deus. Agora menos os mentirosos. Levante. Brincadeira, irmão. Mas deixa eu te falar, jovem. Aprenda a honrar quem merece honra. Aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe. Mesmo que você não compreenda algumas coisas,
mesmo que você não entenda algumas circunstâncias. Irmãos, tirando aqueles que têm defeito de fábrica, digamos assim, porque quando um pai ou uma mãe faz alguma maldade com o filho, eu digo que ele veio com defeito de fábrica, porque não tem lógica, e é um defeito espiritual. Eu não tenho tempo de falar sobre isso hoje. Estou falando do que é a regra. Bom, não existe pai e mãe no mundo que quer o mal do seu. Então, jovem que aqui está, você não precisa ir lá na festa do tum, 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 porque eu já estou dizendo como é que é. Não precisa ficar querendo matar seu pai para sua mãe porque você não foi lá. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem do Senhor Jesus. Descubra a felicidade naquilo que Deus tem te dado. Eu sei que todo pai escuta isso aqui, né? Ah, pai, o senhor não deixa eu ir em lugar nenhum, o senhor não confia em mim. O senhor não confia em mim. E qual a resposta padrão de todo pai? Todo pai é a mesma forma, mesmo jeito. Em você eu confio, não confio em quem? Aprenda a honrar quem tem honra. Esposas que aqui estão, levanta a mão para mim, se vocês forem. Aprenda a honrar o teu marido. Ofereça na sua casa o que tem de melhor para o seu marido. Larga, pega aquela coxa velha que está em cima do guarda-roupa há 5 anos já. Você está guardando para as visitas e honra o teu marido com ela. Aqueles talheres que você fica guardando para quando as visitas chegar, honra o teu marido com ele. Honra a tua família com ele. Aqueles pratos novos para quando as visitas chegar, honra quem está na tua casa com você todo dia. Honra teu marido, faz com que ele se sinta querido naquela casa. As outras coisas eu não posso te falar que você tem que honrar mais não. A clientela não me permite. Era para o culto de ontem. Mas você me entende, você me entende. Agora levanta para minha mão os homens aqui, os casados. Eita, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui pro fundo dos olhos do teu pastor, que eu vou te falar isso com muito temor e tremor do Senhor, de quem pratica e vive isso. Honra a tua esposa na frente dela e quando ela não estiver. Vou falar de novo. Honra a tua esposa quando estiver na frente dela e quando ela não estiver. Seja o mesmo na frente dela e quando não estiver com ela. E nós homens, nós sabemos do que o pastor está falando. Sabemos ou não sabemos? E nós sabemos que nós precisamos caminhar como aquilo que Deus nos chamou a caminhar. E nós sabemos disso, que nós precisamos caminhar dessa forma. Nós sabemos que precisamos caminhar desse jeito. Mexe aí não, eu dou pastor aí. Nós sabemos que precisamos caminhar dessa forma, irmãos. Porque é isso que fomos chamados a ser. E a palavra continua, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo uma geração de crente, dos crentes justiceiros. É quase crente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Mexeu comigo, né? Mexeu comigo. Faço nada não, pastor. Faço nada não. Só oro, só entrego para Deus. Parece um feiticeiro, irmão. Parece que vai fazer voodoo, um bonequinho assim com a pessoa assim. Faço nada não. Ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Mexeu comigo. É o crente voodoo. Tem quase um bonequinho do outro espetando com a agulha. Vai ver só o que vai acontecer com ele. Não é? Ai, naquele que tocar no ungido do Senhor.
Aí pega o voodoo e o bonequinho, né? É o crente justiceiro, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem sede de justiça, quem te justifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. É Ele que nos faz justiça, irmão. Tem coisa que é melhor se calar. Porque você explica uma vez, explica duas vezes, explica 3 vezes, a pessoa não quer entender, então se cala. Deixa que o Senhor faz justiça. O Senhor te faz justiça. Sabe, no seu trabalho, aprende a ter sabedoria. Não fica o tempo todo batendo boca no trabalho. E tudo quer resolver o pé da risca. E briga com um, e briga na NRH. Depois que briga na NRH, briga na sua sessão. Parece um crente capoeirista onde vai dando pernada. Irmão, quem te traz justiça é o Senhor. E mesmo se você for injustiçado, deixa eu te dizer uma coisa. Nós só estamos aqui pela graça de alguém que um dia foi injustiçado. Morreu sem pecado nenhum. Quer injustiça maior que essa? Quer injustiça maior que essa? Nós precisamos entender isso, irmãos, que nós somos chamados. Nós precisamos entender que essa bem-aventurança ela nos traz a um propósito diferente, a entender a bem-aventurança seguinte, porque bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa, que você tem que prestar atenção na sua vida. Talvez você não tenha recebido misericórdia na sua vida em muitas áreas. Sabe por quê? Porque você não tem tido um coração misericordioso. Eu não tenho tempo de ler, mas eu posso te contar. Jesus nos conta uma parábola de um homem que chega diante do seu credor e pede que fosse perdoada a sua dívida de R$1.000, por exemplo. Não é esse o valor. E aquele homem perdoa a dívida de R$1.000. E aí aquele homem sai com rapaz, Deus bom, Deus poderoso, ungido, o Senhor não pode ser tocado, aleluia, e sai cheio do Espírito Santo. Aí na frente chega o cara e fala: rapaz, aqueles R$100 que eu estou te devendo, será que você não pode deixar esse negócio para lá? Não, para o trem está feio lá em casa, estamos sem comer nada. Rapaz, eu estou precisando desses R$100, tem jeito não. Que é isso, cara? Tu não é homem não, tu fez um negócio comigo. E chama, Jesus fala que ele chama as autoridades para que prendesse aquele homem. E o rei, sabendo daquilo, fala: vem cá, eu acabei de te perdoar 1.000 e você colocou outra pessoa na cadeia por 100. Homem mau, vai tu e seja preso também. Às vezes você não tem alcançado, é dura essa palavra, irmão, mas eu quero que você medite nela, na sua vida. Talvez você não tenha alcançado misericórdia, porque não tem tido a capacidade de ser misericordioso. É aquela pessoa que, o problema dos outros, ela quer chegar com a faca na mão, né? E que com o problema dela, ela quer ser o quê? Quer ser entendida, né? Quer ser entendida. Agora eu posso contar, já tem muito tempo que isso passou mesmo. Quando eu estava na direção da escola, irmãos, tinha um determinado, era uma professora, ela chegava, irmão, quase todo dia atrasada. Aquele negócio, eu acho que aquela mulher tirou uns 2 anos da minha expectativa de vida, de tanta raiva que aquela mulher me passava. E todo dia chegava atrasado, e todo dia eu conversava e não resolvia. Até que teve um dia que eu não aguentei mais não. Depois daquele dia eu comecei a meter só falta para ela. Sabe o que ela fez? Ela chegou para mim e falou: esse diretor, eu não queria ser fofoqueira não, mas é que tem um fulano aí, todo dia tá chegando atrasado, você não vê, porque ele está lá por trás. E já aconteceu umas 2 vezes. Então eu olhei aquilo, eu vou confessar o meu pecado. Eu olhei para aquela mulher numa ira, que se eu pudesse dar uns tabefe nela, eu dava.
E eu falei para ela: e você que chega atrasada todo dia e está preocupada com a vida dos outros? Aí depois daquele dia eu comecei a colocar falta para ela, porque não dava mais não. E eu entendi que eu errei com ela. Como assim, pastor? Tem coisa na nossa vida que às vezes você pensa que está ajudando alguém e você está atrapalhando. Se talvez na terceira vez que eu conversei com ela e ela não tivesse feito isso, eu tivesse colocado uma faltinha para ela, ela tinha se endireitado. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? É do mesmo jeito, irmão, pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: com pecado a gente não negocia. Não tem negócio com pecado. Não tem negócio com pecado, irmão. Pecado a gente precisa mudar o rumo. E eu vou te dizer algo ainda maior: é muito mais difícil você dizer não do que você dizer sim. Não é verdade? Porque dizer sim você fica popular. Quando você fala sim para tudo, você é o cara. Mas quando você fala não, porque você quer o melhor para a pessoa, igual os filhos, irmãos. Por que nós estamos vivendo uma geração de filhos que fazem o que querem? Porque tem filho na casa que ele parece o rei da casa. É ou não é verdade? Ele parece o rei da casa. Não pode dizer não para Juninho, senão você vai traumatizar Juninho, menino. Pode falar não para ele não. Traz problema no psicológico. Não pode. Ixi, já separei as duas contracoxas para Juninho. Aí das duas contracoxas para Juninho e o pai com as asas, né? E os pés, vai ficar lá roendo as asas, o pé e o pescoço. E tem pai, irmão, que incorpora tanto isso que fica assim: não, eu gosto do pé, o pé é bom. Ah, não para. Misericórdia, irmão, toma jeito. Não, eu amo o pé. Troca o pé pela contracoxa, misericórdia, não está com problema. Tá doido? Por isso que eu quero te trazer o entendimento, irmãos. Trazer o entendimento que a bem-aventurança nos traz misericórdia sobre nós mesmos e sobre os outros. Precisamos ser misericordiosos naquilo que somos chamados a ser. Comece a tratar a sua esposa com misericórdia. Comece a tratar o seu esposo com misericórdia. Se coloque no lugar de um do outro. Se coloque no lugar um do outro. Porque daí vamos à próxima bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que é puro de coração, pois eles verão a Deus. Aleluia. Irmãos, a pureza de coração é algo que nós precisamos trabalhar e buscar. A palavra de Deus fala que quem quiser vir a mim precisa ter um coração como o coração de uma. Irmão, não há pureza maior do que o coração de uma criança que ainda não tem a estutícia instaurada dela. Porque já tem umas que já tem, irmão. Tem umas coisinhas pequenas que tu olha para ela assim, mas é maldade pura. Já está com a estutice assim, ó. A pureza de coração que Jesus fala que eu e você nós precisamos ter para ser bem-aventurados, para ver a Deus, irmãos, é aquela de achar que sempre eu posso encontrar no outro melhor. Irmãos, há palavras que eu procuro não profetizar sobre a vida de ninguém. Às vezes você vê uma pessoa destruída, arrebentada do pecado, e a nossa tendência como humano é falar o que para ela? Esse aí não tem mais jeito não. Não há pureza no coração. Por mais que a situação dele seja de destruição, eu preciso ter uma pureza no meu coração, que vou olhar para ele com misericórdia e vou falar assim: Senhor, restaura teu servo, traz teu filho de volta, Senhor. E se você não conseguir fazer isso, peça uma coisa para Deus. Fala assim para Deus: Senhor, eu não consigo humanamente, então me mostra esse cara como o Senhor vê esse cara.
O Senhor vai mudar a sua condição de ver aquela pessoa. E você vai olhar para ela e vai enxergar ela uma pessoa diferente. E aí você vai perceber que o problema não estava na outra pessoa, que o problema estava em quem? Em você mesmo, em mim mesmo. Irmão, eu preciso viver um evangelho que me faz mudar todo dia. Todo dia. Sabe, eu não posso ser um crente que acha assim, não, eu já sirvo a Deus há 31 anos. Tem 31 anos que eu sirvo a Deus, eu sou quase um querubim. Já estou quase criando asa. Não, deixa eu te falar uma coisa, tu está quase com chifre, se estiver pensando assim. É verdade, irmão, é duro, mas é verdade. Se o nosso coração é soberbo a tal ponto, eu estou longe do coração do Pai. Longe. Eu preciso entender todo dia, falar assim, Senhor, foi por misericórdia que o Senhor me chamou. Foi por graça que eu estou aqui. Foi pela graça que eu estou aqui. Me muda, Senhor. Me faz novo, Senhor. Muda esse coração de pedra, me dá um coração de carne. Me faz bem-aventurado, Deus. Porque bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos pacificador. Que você seja, onde você andar, alguém que vai trazer paz, não guerra. Paz e não guerra. Sabe, naquele momento lá que no teu trabalho o pau estiver quebrando, seja aquela pessoa que vai trazer a paz. Não aquele capetinho do lado esquerdo, né? Que o povo fala dos desenhos animados, né? Que fica assim, vai deixar falar desse jeito com você? Se fosse eu, ia para cima. Irmãos, nós precisamos ser pacificadores. Parece que tem gente que tem prazer na desgraça dos outros. E eu vou te falar sério nisso que eu vou te dizer, irmão. Se você tem prazer demais em ver desgraça, você precisa de cura na sua alma. Eu não sei como uma pessoa consegue sentar de manhã para ver aquele jornal de desgraça e ficar até de noite vendo aquilo. Morreu não sei quem, não sei na onde. 5 facadas. Agora vamos ver o momento do crime. E tem gente que ainda para quando a televisão faz isso, para, volta, olha o sangue esguichando, olha. Precisamos buscar um coração pacificador, irmão. O que isso contribui para a sua vida se não desacreditar do ser humano? Eu vou falar uma coisa para você, se eu assistir 2 horas desse jornal, eu não acredito mais em ninguém. Eu saio de jeito na rua. Isso aqui vai querer me pegar, foi ver? Porque não é verdade, irmão. A gente deixa de acreditar em todo mundo, porque é só desgraça. Primo mata prima. Irmão pegou a irmã. E assim vai. É desgraça atrás de desgraça. Isso me faz, irmãos, desacreditar e não ser um bem-aventurado. Porque eu não consigo compreender isso, que eu não consigo viver isso, eu não consigo ser uma pessoa de paz. Irmão, seja um pacificador na sua casa. Na hora que a coisa estiver apertando, que a briga estiver do lado, respira fundo. Respira fundo de novo. Se não der, respira. Até uma hora que vai oxigenar o cérebro e a coisa vai funcionar. Aprende a calar, meu irmão. Aprende a entender o seu limite. E tem que ser pacificador dos dois lados. Que às vezes a pessoa dá aquela calada, aquela segurada, né? Aí vai para um canto, respirando fundo. Aí vem o outro do lado. Eu te falei, fala comigo. Tem hora que tem que ficar calado, irmão. Aprende isso. A palavra de Deus fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar, irmãos. Tem hora que tem que calar a boca. Buscar ser pacificador dentro da sua casa. E é engraçado a gente falar isso, irmão, porque é bonito na teoria, mas na prática não é fácil não.
É ou não é verdade? Na prática eu preciso matar a minha carne. Porque se eu não matar a minha carne, eu mato o outro. Precisamos ser pacificadores. Buscar essa pacificação dentro da nossa casa. Para que quando isso avance, eu tenha condição de ser o último bem-aventurado. Ele não está aqui à toa. O último bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Pois dele é o reino dos céus. Esse nível é muito alto, irmãos. Nós não conseguimos imaginar esse nível. Eu e você como cristão que somos, nós não vivemos perseguição. Você pode dizer glória a Deus por isso. Mas não se escandalize, porque os tempos estão chegando e nós vamos ser perseguidos por isso. E esse nível é alto, porque esse nível ele não renuncia àquilo que acredita pela circunstância. Esse nível não renuncia. Ele compreende que ele é bem-aventurado, ele é perseguido. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tem muito crente hoje sendo perseguido, não é por causa de Jesus, é por causa das besteiras que faz. Me perdoe. Eu vou citar o mesmo exemplo para que eu não fique sendo jacoso e dizendo aqui o tempo todo sobre outras coisas e outras práticas que não é o que eu acredito. Por isso que eu vou citar o mesmo exemplo. Mas às vezes eu vejo o povo descendo a lenha numa determinada igreja, a pastora sentou no altar e as pessoas entregavam uma nota de R$50 para tocar no pé dela, porque de acordo com ela o pé dela ia curar a pessoa, ia libertar e outras coisas assim. E aí o povo cai matando por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é perseguição pela justiça. Isso é perseguição pela falta de caráter dela mesma. Desculpa o termo forte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perseguição pela justiça, sabe o que é? Eu vou te dar um exemplo. É quando todo mundo no seu trabalho resolve fazer o esquema para roubar o almoxarifado do chefe. Mas você se levanta e fala assim: eu não vou participar disso não, estou fora, o negócio não é de Deus para a minha vida não. E você sai disso. Sabe o que acontece? Aí você começa a ser perseguido por aqueles outros que faziam isso, querem fazer isso. Isso é perseguição pela justiça. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Mas porque você sabe que é o certo. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo. Irmão, eu tenho, como todo ser humano, nós temos alguns sonhos, né? Eu estava com muita vontade de encher um pocinho de água que eu tenho em casa, que eu chamo de piscina. E eu estava morrendo de vontade de aquecer e comecei a pesquisar isso e tudo mais. E chamei uma pessoa lá em casa para ver. Aí ele me falou, fez o projeto e tal. Eu até conseguiria pagar o que ele me cobrou. E aí eu perguntei para ele: e quanto é que seria a conta de luz? Aí ele falou assim para mim: R$1.000 por mês. Eu falei: tu é doido? Oxi, suspende tudo. Tem condição de um negócio desse não. Ele: não, patrão, calma aí, tem um jeito aí. É só fazer um gato. Eu falei: fazer um gato? É só fazer um gato. Eu falei: não, meu irmão, esquenta a cabeça com isso não. Obrigado aí, valeu, não tem jeito não. Muito obrigado aí, mas não vou fazer gato nenhum não. Aí você pensa assim, né? Beleza, deu tudo certo. Todos nós sabemos o que ele estava me oferecendo, né, irmão? Era roubar energia, né? Ligar direto, né? Só que tinha 2 meninos lá em casa que não sabiam não. E eu não sabia que eles estavam ouvindo a conversa. E aí as 2 criaturas chegaram para mim e perguntaram assim: pai, o que é gato? Aquele bichinho, vai miau, chaninho. Aí eu, claro que não. Eu expliquei para ele o que era um gato, que era um roubo de energia. Eu acho que eu não sei se foi o Danilo ou o Daniel que falou assim para mim: ai, ai, até parece que o senhor ia aceitar um negócio desse, né? Ai, ai. E naquele momento o Espírito Santo me falou assim: tá vendo que você não pode fraquejar?
Porque, irmão, naquele momento eu não sabia que eles estavam ouvindo a conversa. E aí, irmão, aí o crentão às vezes treme nas pernas, né? É só um gatinho, né? Ninguém vai ver o gatinho, não. Miau! Eu fico pensando talvez a consequência que isso ia ter na vida dos meus filhos. E por outro lado me deu uma responsabilidade e uma alegria. Uma alegria porque eles sabiam que eu não ia fazer isso, mas também uma responsabilidade que eu tenho com eles. Em outras palavras, eles estão me dizendo: tu presta atenção onde tu anda, que eu estou indo atrás. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mais importante do que o que você fala para o seu filho é o que você vive, é o que ele vê. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não adianta. Por isso que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí Jesus encerra dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por isso eu quero te trazer agora uma palavra de entendimento quanto a isso. Por isso que quando você começar a ter luta na sua vida, não baixa a sua cabeça e fica assim, não, misericórdia, Deus, que luta, que luta. Você tem que falar assim: Jesus, obrigado, porque a tua palavra me fala que eu sou bem-aventurado, porque eu estou sofrendo, Deus, essa angústia toda, mas quem me sustenta é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me fortalece, o meu celeiro quem enche é o Senhor. Entenda isso, irmão, entenda isso. A palavra de Deus nunca nos prometeu que nós não teríamos problema. Pelo contrário, Jesus fala: no mundo tereis aflições. Ele faz ao contrário, ele já te disse: vai ter problema, meu filho. Não tem jeito de escapar. Mas ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E é Ele que te sustenta, meu irmão. Lá em casa nós falamos sempre isso. Quem me paga é a Secretaria de Educação, mas quem me sustenta é o Senhor. É Ele que me sustenta. E Ele vai usar quem quiser para te sustentar. Irmãos, José era um homem próspero na casa de um ímpio. Era um ímpio que sustentava José. E ele não deixou de ser próspero. Por isso que eu não tenho medo de falar de prosperidade, irmãos, dentro do que a Bíblia me ensina o que é prosperidade. A Bíblia não nos ensina que prosperidade é riqueza. A Bíblia nos ensina que prosperidade é quando eu e você temos as nossas necessidades supridas por Ele. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. Irmãos, eu consigo ser tão bem-aventurado, que às vezes Deus é tão lindo que Ele começa a realizar em nós alguns sonhos que nós temos há muito tempo. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ter um sonho realizado? Talvez o maior sonho que eu já tive na minha vida foi ter um carro. Eu brinco que eu tive duas alegrias quando eu comprei meu carro. Quando eu comprei e quando eu vendi. Que era um Chevette 77. Irmão, mas pensa a alegria que eu tinha naquele carro. Eu andava no carro, sabe por quê? Com a chave de vela no carro. O homem sabe o que eu estou falando, né? Sabe por que eu andava com a chave de vela? Porque o bicho estava batendo no motor e ele melava as velas tudo. Quando ele melava as velas, o carro parava. Aí tinha que arrancar os cabos de vela, arrancar a vela, limpar a vela, engatar lá de novo para andar de novo. Mas pensa a alegria que eu limpava as velas, irmão. Mas era bom demais limpar aquelas velas. Teve uma vez que eu estava andando nele que eu quase caí no banco. O assoalho da frente caiu assim. Aí você fala assim: você mandou no manterneiro, né, pastor? Que nada, um serralheiro amigo meu que arrumou. Meteu uma chapa de aço no moleque, soldou ali e pronto. Mas era uma alegria, irmãos. Porque para a situação que era a minha vida, ter um carro daquele, naquela época, isso em 94,
Era muito difícil ter um carro assim. Hoje em dia está mais fácil, né? A pessoa vai lá, a pessoa só precisa de duas coisas, não é verdade? Coragem para trabalhar e para pegar o carnê, né? Mas se ela quiser pegar um molecão assim de, né? 92 prestações, vai lá e pega. E vai ser feliz. Mas Deus, Ele é tão lindo no que Ele nos faz. E quando eu entendo que caminhar com Ele é a melhor coisa, que eu começo a ser bem-aventurado pelo que eu tenho, não pelo que eu desejo. Se você não aprender a ser feliz pelo que você tem, você pode andar de helicóptero que você não vai ser feliz. Porque o problema não é no que você tem, o problema está no seu coração. Seja grato a Deus pelo que você tem hoje, pela sua casa, irmão. Quando a gente volta para a casa da gente, é uma bênção receber, poder estar na nossa casa. Você tem uma casa para voltar. Já parou para pensar nisso? Você tem uma casa para voltar. Ah, pastor, meu carrinho está tão velho, mas você tem um carro que te leva. Te leva, te busca. Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Não, tem sim. Você tem uma Mercedes. Te pega no ponto, é só você ir lá. Mercedes tem 402, é só ir lá. Não tem segredo. É melhor andar de Mercedes que a pé. Imagina daqui a pé para Taguatinga todo dia, de bicicleta. Agradeça pela Mercedes. Seja grato pelo que você tem, que aí você vai ser feliz todo o tempo. Você vai ser feliz todo o tempo. As bem-aventuranças do Senhor, elas nos trazem hoje a um entendimento de que o Senhor quer mudar o nosso pensamento a respeito da nossa própria vida essa noite. Você tem um Deus que se entregou por você. Não há graça maior que essa. Não há graça maior que essa. Irmãos, a maior promessa que eu posso receber do Evangelho chama-se salvação. Chama-se salvação. Não esqueça disso. As outras coisas são apenas bônus daquilo que Deus nos dá. E eu vou falar uma coisa: nós temos um Deus que é bom de bônus. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer em amor. Essa semana eu conversava, acho que foi com o Paulinho, sobre isso. Nós conversávamos que vai ser muito bom sexta e sábado agora, essa palavra aos líderes da igreja que nós teremos ali. Foi com você, não foi, Paulo? Que vai ser muito bom, e nós falávamos sobre isso. Que como é bom a gente entender que a gente vai para um lugar desse para receber e para ser ministrado. Porque quando eu vou fazer essas coisas por amor, não há peso sobre mim, não há peso sobre você. Por isso, irmão, você precisa buscar sentido naquilo que Deus tem te dado. Sentido para a sua vida, irmão. Talvez você está andando em círculo e não sai do lugar, porque você não tem para onde ir, você não tem para onde caminhar, você está perdido. Talvez você pense assim: pastor, essa palavra é para quem não crê em Jesus, né? Talvez essa palavra seja para você, que mesmo crendo em Jesus, não tem sido bem-aventurado, não entendeu o amor que Ele tem por você. Um Deus que nos amou incondicionalmente, que não mede esforços, que nunca mediu esforços. Por isso eu quero que por alguns instantes você medite sobre a sua vida. Esqueça a vida do outro agora. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Por isso eu quero que você medite sobre isso, num Deus que te ama incondicionalmente, num Deus que te diz que você é bem-aventurado.
se entender que precisa ser pobre de espírito, se entender que precisa chorar, se entender que precisa ser humilde, precisa ter a fome da justiça, ser misericordioso, puro de coração, pacificador e perseguido pelo nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor tem para mim. Por isso eu quero te convidar por algum instante a você meditar nessa palavra sobre a tua vida. Traga ao seu coração aquilo que te traz esperança, como a palavra de Deus diz. E aí você vai ter condição de caminhar com esse Deus que te ama de uma maneira profunda. Vai ter condição de caminhar com esse Deus de uma maneira que poucos conhecem. Porque esse Deus, Ele te chamou para uma vida de bem-aventurança, para uma vida disposta na presença dEle. Esse peso que você tem carregado sobre você não é um peso seu. Esse peso do trabalho, da obrigação, o Senhor essa noite Ele está te chamando a ter esperança naquilo que você foi chamado, a ter esperança naquilo que você foi chamado. É para isso que eu e você, nós somos chamados essa noite. Mesmo pior
faço novo. Sobre as suas limitações, eu me faço Deus. Sobre os seus erros, eu me faço misericordioso, porque eu sou Deus. E Ele te diz isso. E Ele te diz isso, que sobre todos os seus medos, sobre todos os seus medos Ele vai estar. E Ele vai caminhar. Por isso entregue agora no Senhor os seus medos, as suas dúvidas e as suas angústias. Declare isso, cante isso para Ele. Oh. Sobre os meus medos, sobre os meus erros, diga isso para Ele. Sobre as limitações, teu amor triunfou. É só o amor dele. Sobre o pecado, sobre o engano, diga isso a Ele. Sobre a morte, teu amor.
que estão aqui agora. Juntos os que estão aqui agora. Porque se eu entendo que eu sou bem-aventurado, eu entendo que eu tenho o reino dos céus. E se eu entendo que eu tenho o reino dos céus, há salvação para a minha vida. Há um novo tempo para a minha vida. Há um novo tempo. O Senhor quer te trazer a esse novo tempo. Ele está te falando aquilo que você tem buscado. Aquilo que você tem buscado. Talvez o caminho está errado. E Ele está querendo te mostrar essa noite uma nova direção. Um novo caminho. Por onde você tem que ir. E para caminhar nesse lugar novo, irmãos, é preciso ter ousadia. Porque é um lugar que nós não conhecemos. Mas Ele nos chama para sermos bem-aventurados. 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 Eu sei que aqui à frente há pessoas que hoje tomam uma decisão com o Senhor de ser bem-aventurado verdadeiramente com Ele. De recebê-lo como bem-aventurado sobre a tua vida. De ser um bem-aventurado. De receber a salvação da sua vida. E eu sei que algumas pessoas que estão aqui na frente por esse motivo. Outras pelos pesos. E eu sei que o Senhor, essa noite, no altar dele, está recebendo esse peso. Ele está tirando de você esse peso. Mas Ele também quer entregar salvação para os que precisam a Ele confessar essa salvação. Por isso, se você está no altar essa noite, entende que precisa se reconciliar com o Senhor, recebê-lo novamente como Salvador. Eu quero fazer uma oração específica com você. Levanta a sua mão se você está aqui na frente e entende isso, que eu quero orar junto com você. Se você entende isso dessa forma, você que está aqui no altar primeiro, eu quero te dar honra primeiro a quem está aqui no altar. Alguém que quer fazer isso, levanta a sua mão. Fala assim: Senhor, eu quero me render a Ti verdadeiramente. Eu quero me entregar a Ti verdadeiramente. Eu quero ter um caminho novo para a minha vida. Se você está aqui e quer fazer isso, levante a sua mão. E eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. E eu quero estender esse convite para você que está aí na cadeira. A maior oportunidade que você vai ter essa noite aqui não é de receber bens materiais, mas é de receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso vai te tornar um bem-aventurado. Então, se alguém aí nas cadeiras que quer fazer isso, levanta a sua mão assim, ó. Fala assim: pastor, eu quero ser um bem-aventurado, recebendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém que quer fazer isso? Não tenha vergonha. Talvez você esteja pensando, está com medo, preocupado assim: o que vão pensar de mim? Aleluia. Há duas pessoas que querem fazer isso aqui. Vem aqui, deixa eu orar com vocês também.